E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer da Forge College. Já sabe, né? Dá um pulo lá no site Forge College depois para continuar mergulhando de cabeça nesse universo Web3. Hoje, a gente tem uma missão bem bacana. Vamos pegar aqueles conceitos clássicos dos cofres da Ethereum lá do mundo EVM e traduzir tudo isso no esquema de engenharia real para a SVM, a máquina virtual da Solana. Tudo isso seguindo certinho o que a gente já combinou na orientação do nosso Capstone. Bora transformar essa tecnologia complexa em algo super simples e estruturado? Dá só uma olhada no nosso esquema de hoje. A gente vai passar por 6 pontos. Primeiro, o desafio do cofre Solana. 2, anatomia de um cofre. 3, depósitos, saques e CPIs. 4, a matemática das cotas. 5, testando a engenharia. E para fechar, a nossa seção 6, critérios de sucesso. Para preparar o terreno, a gente precisa encarar de frente uma baita diferença na arquitetura. Na Ethereum, um cofre costuma ser um contrato inteligente monolítico gigante, tipo uma caixa preta, onde tudo acontece num lugar só. Mas na Solana, a história é bem diferente. O cofre vira um conjunto de engrenagens separadas, mas totalmente conectadas. Isso acontece porque a Solana exige que a lógica do programa seja completamente separada dos dados e dos ativos. É literalmente como desmontar um relógio suíço para entender como cada pecinha faz o mecanismo todo funcionar em perfeita harmonia. Bom, vamos então para a nossa primeira parte, seção 1, o desafio do cofre Solana, a mudança arquitetônica. E olha só como essa mudança afeta tudo. A engrenagem principal que a gente tem aqui é a PDA, ou Endereço Derivado de Programa. Pensa nela como a chave mestra inquestionável do sistema. Mas não é uma carteira normal, tá? Ela não tem uma chave privada que alguém pode simplesmente perder ou vazar por aí. É o próprio código do cofre, que é imutável, que tem autoridade para assinar as transações. E trabalhando lado a lado com ela, a gente tem o Shares Mint, o nosso emissor de cotas. Ele funciona como um recibo super sofisticado que imprime e emite os tokens, garantindo que você é dono de uma parte proporcional da grana que está lá dentro. É genial. A matemática e o código puro são a nossa garantia de confiança. Seguindo em frente, seção 2, anatomia de um cofre. As engrenagens necessárias. É aqui que a gente coloca as peças na bancada. A anatomia desse cofre é dividida em 4 pilares fundamentais. Primeiro, tem o estado do cofre, que é a cabeça da operação, guardando as regras do jogo e a matemática. Segundo, a conta de token do cofre, que é a nossa caixa forte de verdade, onde os ativos ficam trancados em segurança. Terceiro, a conta de token do usuário, que é de onde vêm os fundos e para onde vão os seus recibos. E o quarto pilar é justamente o Shares Mint, que a gente acabou de falar, a nossa maquininha de emitir cotas. Cada engrenagem tem o seu papel exato. Se uma delas der uma engasgada, meu amigo, o mecanismo inteiro para de rodar. Vamos então para a seção 3, depósitos, saques e CPIs, montando o fluxo. Com as peças organizadas, a gente precisa fazer elas conversarem entre si. E na Solana, a gente faz isso usando as famosas CPIs, as invocações entre programas. Funciona como uma linha de montagem super rigorosa. O negócio é que o código do cofre não move os tokens diretamente com as próprias mãos. No passo 1, ele manda uma ordem, uma CPI, para o programa SPL Token da rede, dizendo: "Ei, transfere esses fundos para a caixa forte". No passo 2, o motor interno faz as contas para saber qual a proporção correta de cotas que você merece. E aí no passo 3, vai mais uma CPI para cunhar essas novas cotas. É uma sequência 1, 2, 3 inquebrável. Chegamos na seção 4, a matemática das cotas, o motor matemático. Aqui a brincadeira fica séria e o compilador do Rust vira aquele inspetor de obra super exigente que não deixa passar absolutamente nada. E por que tanto cuidado? Olha só essa pergunta de $1 milhão. O que acontece se houver um erro de arredondamento? Bom, no mundo das finanças descentralizadas, erros de arredondamento são como cupins comendo a fundação de um prédio gigante de forma totalmente silenciosa. Uma fração minúscula de token perdida hoje, multiplicada por milhares de operações, já era. Pode drenar toda a liquidez ou travar o seu dinheiro para sempre. Então a matemática aqui não pode ser do tipo, tá quase exato. Não, ela tem que ser 100% cravada. E para exterminar esses cupins digitais de vez, a gente usa um truque de engenharia fantástico. Se o cofre está novinho, totalmente vazio, é fácil. A proporção é de 1 para 1 e vida que segue. Mas se ele já tem ativos rolando e cotas circulando, a matemática muda. Você precisa pegar a quantia do novo depósito, multiplicar pelo total de cotas existentes e dividir pelo total de ativos. A grande sacada para evitar que esses números fiquem doidos e excedam o limite de cálculo na hora da multiplicação é escalar esses valores temporariamente para um tipo de número inteiro gigante, o U128. A gente faz a conta nesse ambiente super espaçoso e só depois divide. Isso garante uma precisão cirúrgica de ponta a ponta.
Maravilha! Vamos para a seção 5, testando a engenharia. Teste de estresse. Porque, vamos ser sinceros, código que não foi testado ao extremo é só teoria no papel. A gente tem 3 linhas de defesa pesadas aqui. Os testes unitários em Rust são nosso laboratório isolado, validando a matemática pura sem nem precisar rodar uma rede. Depois, entram os testes de integração com o Anchor, que vão checar se as engrenagens e as CPIs estão conversando direitinho sem dar curto-circuito. E para fechar com chave de ouro, a gente sobe o validador local. Ele age literalmente como um simulador de voo, imitando a rede real para garantir que depósitos e saques vão sobreviver ao mundo real. E assim chegamos à reta final. Seção 6. Critérios de sucesso. A entrega. Para a gente carimbar esse projeto do Capstone como concluído, auditado e totalmente seguro, precisamos ticar 4 caixinhas. Primeiro, o código tem que compilar de cabo a rabo sem um único alerta. Segundo, os testes têm que passar sempre, sem aquela história de às vezes funciona, às vezes não. Terceiro, a lógica de contabilidade das cotas tem que estar blindada e provada matematicamente contra qualquer erro de arredondamento. E quarto, o arquivo README tem que estar impecável, com passo a passo absurdamente claro. Na Web3, transparência é tudo. É exatamente isso que separa um rascunho amador de um código que a comunidade pode auditar e confiar de verdade. E agora que o nosso cofre está perfeitamente montado, testado e trancado digitalmente, eu deixo uma provocação para vocês pensarem. O cofre está seguro, os depósitos originais estão lá dentro protegidos, mas quem é que vai pagar a taxa de rede toda vez que for preciso interagir com ele? Essa charada é a deixa perfeita para o nosso próximo explainer, onde a gente vai focar em modelar transações sem custo de gás para o usuário final. Muito bacana, né? Não esqueçam de dar uma passada em forger.college para explorar mais recursos e materiais super avançados. Em nome de toda a equipe da Forge College, valeu demais pela companhia. Que a construção e a inovação não parem nunca. Até a próxima!